A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe, a paz de Cristo. Bom dia, meu querido, que a graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo esteja reinando no seu, no meu, nos nossos corações. Estamos aqui para mais uma edição, para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, né? E louvamos a Deus pelo privilégio que temos de, nesse 30 de janeiro de 2022, podermos compartilhar a lição de número 5 da nossa revista. E nós louvamos ao Senhor por você que está sempre com a gente, né? E que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. Olha, o tema da nossa lição de hoje é como ler as Escrituras. Como ler as Escrituras, tá bom? E é o que nós vamos realmente hoje estudar. E vai ser muito bom a gente poder aprender como ler as Escrituras, né? Com certeza vai ser de grande valia para todos nós. Olha, o texto áureo da nossa lição está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 30. Você que está com a revista em mãos, você tem aí impresso na revista, tá? A revista que nós estamos usando é a revista da CPAD, do primeiro trimestre do ano de 2022. E a lição é a lição número 5, do dia 30 de janeiro, também de 2022. Atos 8:30 diz: E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: Entendes tu o que lês? Amém? Vamos orar ao Senhor nosso Deus, que Deus nos abençoe nesse momento. Querido Deus e nosso Pai, nós somos gratos a Ti pelo privilégio que temos de orarmos, de conversarmos com o Senhor através da oração. No nome santo de Jesus, nós pedimos ao Senhor que nos abençoe, que abra o nosso entendimento para recebermos a Tua palavra e que possamos aprender como ler as Escrituras. Pai, em nome de Jesus. Amém. Querido, a verdade prática da lição de hoje é: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Então, esta aqui é uma verdade do dia a dia para todos nós. Existem técnicas de interpretação que nos auxiliam à compreensão, né, da palavra de Deus, mas estas técnicas, elas não são infalíveis. Então, nós não podemos colocar estas técnicas acima da autoridade da palavra de Deus. Então, precisamos realmente ser pessoas coerentes com relação à palavra de Deus e entender que a palavra de Deus é suprema, tá bom, meu amado? Na revista da Escola Dominical, você tem a leitura diária, a sugestão para você ler diariamente textos que vão ajudar você a entender a lição, não é? Se você não leu, então na lição do próximo domingo, já faça essa leitura de segunda até sábado, que aí você vai entender melhor a lição que vai ser estudada no próximo domingo, tá bom, meu querido? A leitura bíblica em classe está em Atos, no capítulo 8, versículo 26 ao 30, e diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto.
E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candence, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Olha, querido, será que não cabe também a nós esta pergunta? Estamos entendendo o que nós estamos lendo na palavra de Deus? Será que não precisamos de ajuda para entendermos a interpretação, para fazermos a correta interpretação da palavra de Deus, entendermos o que o Senhor Deus tem falado conosco todos os dias através da sua palavra? Querido, se é importante conhecer a estrutura da Bíblia para que possamos assim manejá-la melhor ou bem manejá-la, mais importante ainda é lermos a palavra de Deus de maneira adequada. Não são poucos os erros e os enganos por causa da má interpretação das Escrituras Sagradas. Então, por isso, querido, nós temos de dar a devida importância a este assunto. Um assunto que impacta diretamente a qualidade da fé daqueles que leem a Bíblia. É preciso que tenhamos sabedoria do alto para ler a Bíblia e compreendê-la de maneira adequada. Querido, na lição de hoje, nós vamos aprender, por exemplo, vamos expor que a Bíblia precisa ser interpretada. A lição hoje mostra a necessidade da Bíblia ser devidamente interpretada. Segundo, vamos pontuar os pressupostos doutrinários pentecostais para a leitura da palavra de Deus, a leitura da Bíblia. E em terceiro, apresentar os princípios básicos de interpretação bíblica. Querido, precisamos ler e também interpretar a Bíblia de maneira adequada. Então, para lermos e interpretarmos a Bíblia de maneira adequada, devemos ser realmente cuidadosos. E esse deve ser o nosso objetivo: ler e procurar entender a palavra de Deus que estamos lendo e aplicar essa palavra nas nossas vidas. Tá bom, meu amado? Então, vale a pena você acompanhar a lição de hoje, a lição de número 5, tá bom? Então, meu amado, o leitor precisa estar atento aos textos e contextos da palavra de Deus, daquilo que ele está lendo. A leitura e o estudo das Escrituras são um dever, como também um privilégio. Por isso, nós temos que zelar pelo conhecimento bíblico e precisamos estar conscientes da necessidade de aplicar o texto sagrado em nossas vidas. Tiago, ele alerta que nós devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo: olha, eu sou da tal religião, mas eu não sou praticante
né? Eu sou evangélico, mas não pratico. Não existe evangélico que não pratique o evangelho, não é verdade? Então Tiago aqui no capítulo 1, versículo 22, ele diz assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, meu amado, nesta lição, nós veremos a importância dos princípios que são bases da interpretação da palavra de Deus. E a palavra-chave da nossa lição é leitura. É fundamental que leiamos a Bíblia. No estudo recente sobre escatologia, estamos estudando sobre as cartas às igrejas, nós falamos para os nossos alunos ali do curso, do estudo de Apocalipse, que é importante que cada aluno leia as cartas como se direcionadas, endereçadas a eles mesmos e não à coletividade, para que assim nós possamos entender o que Deus está falando conosco. Quando você lê a Bíblia, leia a Bíblia desta maneira, não como um livro histórico, mas leia como Deus falando com você. Você vai entender a palavra se você assim fizer, tá? Então, nesta lição, nós vamos ver, né, a importância dos princípios basilares, dos princípios que são a base da interpretação da palavra de Deus, da Bíblia, tá bom? Olha, querido, precisamos entender a importância que tem, né, a leitura da palavra e a boa interpretação da mesma, tá? A nossa lição está dividida em 3 partes. E a primeira delas é: a Bíblia precisa ser interpretada, tá? Então, a Bíblia precisa ser interpretada. Quer dizer, eu leio, eu preciso entender o que eu estou lendo, levando em consideração, né, os dias de ontem e os dias de hoje, tá? Então, a importância da exegese. Olha, a Bíblia precisa ser interpretada. E nós temos aqui nessa primeira parte 3 pontos que nós vamos discorrer: a importância da exegese, as limitações dos leitores e a natureza das Escrituras. Então é importante nós entendermos esses 3 pontos para poder compreendermos a necessidade da Bíblia ser interpretada. Então, a exegese, a importância da exegese. Esse termo, exegese, ele vem do grego e traduzido é fora, né? É com o sentido de guiar, literalmente significa guiar para fora, quer dizer, trazer esclarecimento. Então, isto é, extrair a atenção, a intenção das palavras de um texto, quer dizer, trazer para fora aquilo que está oculto, que nós não entendemos. Então, a exegese nos ajuda a entender o que o texto está nos dizendo, e muitas vezes está latente, tá? O que o texto está falando, o que Deus está falando conosco, e nós ainda não entendemos. Então, a exegese nos ajuda, né, a entender a palavra de Deus, tá? Ela extrai, né, a intenção das palavras de um texto. Então, o alvo da exegese é deixar que as Escrituras digam o que o Espírito Santo pretendia no seu contexto original. Então, dessa forma, para não fazer o texto significar aquilo que Deus não pretendeu, é necessário que realmente haja um minucioso exame das Escrituras. Então, quem lê a palavra precisa examiná-la para poder receber do Espírito Santo a justa interpretação, a perfeita interpretação. Aqui,
Paulo fala ao Timóteo o seguinte, aqui no capítulo 2, versículo 15, ele diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então você, meu amado, que é leitor da palavra de Deus, que é conhecedor, você precisa realmente, uma pessoa para manejar bem, precisa conhecer minuciosamente a palavra, tá? Então, por exemplo, o estudo das línguas bíblicas, dos fatos da história, da cultura, dos recursos literários usados no texto sagrado, cooperam na compreensão do real significado das palavras que foram inspiradas. Então, precisamos ter esse estudo minucioso, saber a época, o contexto em que esse texto foi escrito, como viviam as pessoas, o que significavam as palavras, os termos. Olha, aqui em Efésios, no capítulo 3, versículo 10 ao 18, tem aqui uma palavra interessante, tá? Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Então, precisamos realmente conhecer minuciosamente, examinar minuciosamente as Escrituras para termos esse conhecimento aqui mencionado pelo apóstolo Paulo. Queridos, as limitações dos leitores. Os leitores são muitas vezes limitados, por isso têm dificuldades em entender a Bíblia. Então, nesse aspecto, é preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Todas as vezes que nós lemos a Bíblia, estamos interpretando. Isso porque todos os leitores são intérpretes. Olha, aqui em Daniel, no capítulo 9, versículo 2, diz assim: no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Olha só, Daniel leu os livros, ele diz aqui, tá? Olha só, ele leu aqui, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Por que pelos livros? Porque ele leu os livros e ele entendeu o quê? Que haviam de acabar as assolações de Jerusalém e realmente eram de 70 anos. Então, o problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura da Bíblia. Nós já temos preconceitos formados, nós já temos preconceitos estabelecidos a respeito daquilo que nós ainda iremos ler, né? Então aqui em Efésios, no capítulo 4, versículo 22, diz assim, que quanto ao trato passado
vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, tá? Então, meu amado, nem sempre o entendimento daquilo que lemos produz a verdadeira intenção, reproduz a verdadeira intenção do Espírito Santo. Muitas vezes estamos interpretando por nós mesmos e não recebendo do Espírito aquilo que Ele quis e quer falar conosco, tá? Então, nem sempre o entendimento daquilo que lemos reproduz a verdadeira intenção do Espírito. Por isso precisamos de ajuda e precisamos realmente fazer uma análise minuciosa. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 16, ele diz assim: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Olha, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e também inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então é importante, querido, que nós realmente tenhamos o auxílio da exegese para entendermos a palavra de Deus. Então por isso é importante a escola bíblica dominical, porque é uma fonte inesgotável de ensinamentos através da palavra, e assim nós seremos esclarecidos. Nossas limitações são grandes, mas com o auxílio de pessoas preparadas, pessoas capacitadas, que usam a exegese, que nos pode clarear as verdades do texto, nós vamos poder então entender e ver, querido, o nosso entendimento daquilo que o Espírito Santo de fato quer falar à igreja. Então, em virtude de nossa inclinação pecaminosa, que nos induz a erros, muitas vezes interpretamos de forma incorreta a palavra de Deus. Aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 7, diz assim: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, se nós não estivermos submissos à palavra de Deus, também teremos dificuldades para entendê-la, para receber a mensagem que o Espírito Santo tem trazido para nós através da sua santa palavra. Precisamos usar métodos sadios que nos auxiliem na interpretação das Escrituras. Aqui aos Romanos capítulo 12, versículo 2, diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então essa é uma nobre tarefa atribuída a todos nós que entregamos nossa vida a Jesus. É uma tarefa nobre atribuída a todo salvo. Precisamos examinar as Escrituras. Até mesmo é uma orientação do próprio Cristo: examinais as Escrituras, porque elas testificam de mim, e cuidais ter nela a vida eterna. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículo 13, diz assim: persiste em ler, persiste em ler, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. E aqui em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, diz: bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, meu amado, olha só, a palavra de Deus precisa ser interpretada. A exegese nos auxilia com uma metodologia
eficiente, não infalível, mas eficiente, que clareia, que traz para fora, que faz com que entendamos a vontade do Espírito escrita nas Sagradas Letras. Meu querido, mas vimos também as limitações dos leitores. Somos ainda limitados. Precisamos da ajuda uns dos outros para chegarmos ao entendimento da mensagem de Deus através das Escrituras. Querido, a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. A própria Bíblia se reivindica, meu amado, a sua interpretação. O terceiro ponto da primeira parte da nossa lição é a natureza das Escrituras. Olha, nesse ponto, ratificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Ora, a palavra de Deus é Deus falando conosco e nós precisamos entender o que o Senhor está falando com a gente, não é verdade? Você ouve alguém que está conversando com você, se você não entender o que ele está te falando, você vai ter dificuldade de responder àquela pessoa, responder ao seu interlocutor, não é verdade? Então, como já estudado, o texto bíblico ele foi escrito majoritariamente em duas línguas distintas, o hebraico e o grego. No período aproximado de 1600 anos, e por cerca de 40 autores diferentes, que viveram em épocas diferentes, culturas diferentes. Portanto, os textos canônicos eles possuem particularidades que não podem ser ignorados. Dentre tantas, nós podemos até citar, por exemplo, as narrativas, as poesias, as crônicas, as profecias, as parábolas, que precisam serem interpretadas sobre a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e também o contexto histórico, literário, de quando foram redigidas, de quando foram escritas. Aqui em Mateus, no capítulo 5, versículo 18, diz: porque, em verdade vos digo, que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Então, meu amado, as Escrituras, elas é a palavra de Deus. As Sagradas Escrituras precisam ser interpretadas para quê? Para que todos conheçam o verdadeiro significado da mensagem de Deus para nós, para os homens. Amém, meu amado? Olha, precisamos entender verdadeiramente o que Deus tem falado conosco e é importante entendermos a sua palavra e a palavra de Deus. O que Deus tem para nós está na Bíblia, tá bom, meu amado? Então, o método mais tradicional para o estudo da Bíblia, no entanto, tem sido o de analisar o significado como algo controlado pelo autor. Então, de acordo com esse ponto de vista, o significado é aquele que o escritor conscientemente quis dizer ao produzir o texto. Então, dessa maneira, a Epístola aos Romanos deve ser interpretada à luz do que Paulo quis passar aos seus leitores quando ele escreveu. Se estivesse vivo, bastaria que nos dissesse o que ele desejava transmitir, né? O significado, portanto, é exatamente o que o apóstolo considerava como tal. Negar que o autor determina o significado do texto também levanta uma questão ética, a de se estar roubando a criação de alguém. Analisar um texto à parte da intenção de quem escreveu
é como roubar uma patente de um inventor ou uma criança recém-nascida de sua mãe. Ao registrar-se um trabalho sob o nome de seu autor, se está admitindo, pelo menos taticamente ou tacitamente, que essa obra a ele pertence. Então, o uso do nosso significado para substituir o pretendido pelo autor é uma espécie de plágio, tá? Então, meu amado, é importante nós procurarmos o verdadeiro significado, tá, do texto, e para isso precisamos usar as metodologias que temos hoje disponível e jamais esquecer de que a Bíblia se interpreta através dos contextos que vêm antes e os contextos que vêm depois do texto que nós estamos lendo. Amém? A segunda parte são os pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Os pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. Olha, a autoridade da Bíblia. Uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Esta é a marca do cristianismo, o compromisso inegociável com as Escrituras. Cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Palavra de Deus. A nossa autoridade final em questões de fé e de prática é a Palavra de Deus. Cremos no que está escrito aqui em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Portanto, ao ler o livro sagrado, temos como pressuposto sua inerrância e sua infalibilidade. Tudo o que está escrito na Bíblia é verdadeiro e serve, meu amado, serve para quê? Tudo que está escrito na Bíblia é verdadeiro e serve para o nosso ensino. Romanos 15, versículo 4 diz o seguinte: porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém? Então veja bem, tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então foi para isso, meu amado, que a Bíblia foi escrita. Nessa compreensão, refutamos a relativação e a desobediência aos preceitos bíblicos. Faço uma viagem aqui agora, lá no Apocalipse, no capítulo 22, versículo 19. Olha o que diz: se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Olha, acatamos suas doutrinas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres e também a atualidade do batismo no Espírito Santo e também dos dons espirituais. Nossas doutrinas são estas. Aqui em Atos também, no capítulo 2, versículo 39, diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. A autoridade da Bíblia, tá? Então, uma das marcas do cristianismo, do homem de Deus, da mulher de Deus, é o seu compromisso inegociável com a palavra de Deus. Seu compromisso inegociável com a palavra de Deus. Amém? Segundo ponto da segunda parte da lição, pressupostos cristãos para ler a Bíblia,
pressupostos pentecostais para ler a Bíblia, a iluminação do Espírito Santo. Olha, a doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente. Tá? Somos iluminados quando o Espírito Santo está atuando nas nossas vidas. E essa atuação do Espírito Santo, querido, nos capacita a discernir as verdades da palavra de Deus. Aqui em Efésios, no capítulo 1, 17 e 18, diz o seguinte: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E na primeira carta de João, no capítulo 5, versículo 20, diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, a iluminação do Espírito Santo é isto, tá? Ele nos ilumina, ele nos capacita a discernirmos as verdades da palavra de Deus. Somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. Se formos ler a Bíblia de forma apenas racional, sem o auxílio, sem a iluminação do Espírito Santo, não entenderemos a palavra. Somente o estudo racional, meu amado, não é suficiente para entendermos a revelação de Deus. Contudo, meu amado, a iluminação não é uma fonte paralela da revelação e nem substitui o exame das Escrituras. Ao contrário, à medida que estudamos a palavra de Deus, por isso é importante estudar, é importante estudarmos, é importante lermos a palavra de Deus, tá? Porque à medida que nós estudamos, o Espírito Santo nos concede a compreensão. Nós somos aquelas pessoas que queremos a resposta de Deus de imediato. Vamos à igreja e esperamos que o pastor responda nossos questionamentos de imediato. Não queremos estudar, não queremos examinar, não queremos ouvir o que Deus tem para nos dizer. E muitas vezes, Deus, para nos dar a resposta que tanto nós estamos perguntando, Ele precisa nos levar a conhecimento do porquê eu estou precisando daquela resposta. Então eu preciso ouvir muito mais de Deus do que apenas a resposta da solução do meu problema. O Espírito, ele nos concede compreensão. A iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia, apenas elucida o que já foi revelado pelo Espírito Santo. Assim, amado, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, produz vida de oração, produz obediência, produz santificação. Se você quer ter essas características, se você quer ser um cristão com estas qualidades, ter vida de oração, cristão obediente, cristão que vive em santificação, começa a estudar a palavra de Deus. Você vai adquirir conhecimento da palavra e essa palavra vai produzir na sua vida essas qualidades aqui mencionadas, tá bom? A terceira parte do nosso ponto aqui, com relação aos pressupostos, cristãos ou pentecostais para ler a Bíblia, é o valor
da experiência. Olha, o texto sagrado é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, a fim do quê? A fim de tornar o salvo perfeito. É isso que diz a palavra em 2 Timóteo 3, 16 e 17, tá? Fala que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. E o versículo 17 diz: para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Então, querido, essas declarações do texto demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. O que nós lemos, o que nós extraímos da Bíblia, precisa ser aplicado no nosso dia a dia, na nossa vida diária, tá certo? As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor Jesus, tá certo? Olha, você sabe o sabor da laranja quando você chupa a laranja, da manga quando também você chupa a manga, de qualquer fruta. Você só vai saber o sabor, se é mais doce, se é mais azeda, se você experimentar. E quando você experimenta as verdades bíblicas, elas são confirmadas na sua vida, tá? Então, meu amado, é importante isso. Aqui em Marcos 16, 20, diz assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Então, meu amado, nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal, a experiência da descida do Espírito Santo, tá? Da igreja primitiva, como também a torna válida para todos os nossos dias. Em Atos capítulo 2, versículo 1 e 4, diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Olha, meu amado, no versículo 38 e versículo 39, ele diz: disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ressalta-se, porém, que nem a experiência nem a tradição da igreja podem estar acima da autoridade bíblica. Somente a Escritura é que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou a prática da igreja, caso seja necessário. Como diz aqui em 2 Timóteo 4, versículo 2, não é verdade, meu amado? Então, é assim que é, meu querido, né? A palavra de Deus. Lembre, a Bíblia é a autoridade final. O Espírito Santo nos auxilia na compreensão e a experiência confirma as verdades bíblicas. Amém? Louvado seja o Senhor nosso Deus. Quero falar para você, meu querido, da importância da escola bíblica dominical para nos ajudar a entender a palavra de Deus, tá certo? Meu querido, é importante entendermos, né, a autoridade da palavra de Deus, tá bom? Bom, terceiro ponto da nossa lição, terceira parte, é regras básicas de interpretação.
Olha, existem regras, né, básicas, né, para interpretarmos, tá, a palavra de Deus. A Escritura é sua própria intérprete. Isso aqui é interessantíssimo, né? Olha, querido, a hermenêutica, ela tem origem no termo grego, tá bom? E na teologia designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Lutero, ele desenvolveu a máxima de que a Escritura tem de ser interpretada e entendida por si própria. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 8, versículo 20, diz: a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Significa que devemos estudar a Bíblia segundo o método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto, tá? Então são os contextos, ou os versículos que vêm antes do texto que você está lendo e os versículos que seguem o texto, que vêm depois do texto que você está lendo, tá certo, meu querido? Então, esta afirmação ela é legítima, porque a coesão da Escritura é o resultado de um único autor divino, tá? Olha o que Salomão diz aqui em Provérbios 30, versículos 5 e 6, ele diz assim, olha, toda a palavra de Deus é pura, aleluia, escudo é para os que confiam nele, nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Então, meu amado, embora esse método seja legítimo, o estudante das Escrituras precisa do auxílio de regras básicas para uma correta interpretação da palavra de Deus. Segundo ponto da nossa lição, da terceira parte da lição, as regras básicas de interpretação, são princípios de interpretação bíblica. Olha, dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, podemos enfatizar que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Nesse aspecto, é preciso tomar cuidado com as expressões de uso simbólico, de uso alegórico. Por exemplo, Cristo disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Está lá em Mateus 26, 26, tá? Esse texto mostra que o corpo aqui mencionado por Jesus, apresentado por Jesus, está no sentido literal. Não está no sentido literal, está no sentido figurado, tá? Jesus está mostrando um pão e disse, isto é o meu corpo. Então ele está fazendo uma figura daquele pão que está representando o corpo. Então, por isso, está no sentido figurado. Outro princípio refere-se ao contexto, né? Isto é, analisar os versículos que precedem e que seguem o texto que nós já mencionamos aqui, que nós estamos estudando. Então, diz a máxima que o texto fora do contexto é o quê? É pretexto, né? Então, desse modo, observado esses princípios, a Bíblia precisa ser interpretada no todo. Nenhuma doutrina pode basear-se em um único texto ou em hipóteses particulares, tá? Olha o que Pedro diz aqui no capítulo 1 da sua segunda carta, no versículo 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Entenda isso, tá? A Bíblia ela precisa ser interpretada no todo. Nenhuma doutrina pode basear-se em um único texto ou em hipóteses particulares. Bem, terceiro ponto é os perigos da hermenêutica pós-moderna. Olha, nossa ortodoxia, nossas convicções, né, refuta todo e qualquer método
que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e suas consequentes ou sua consequente autoridade. Assim sendo, o intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico. Ou seja, não cabe ao estudante fragmentar ou relativar os textos inspirados. Não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor em prejuízo do texto e do autor bíblico. Olha, ratificamos que as experiências devem ser submetidas ao crivo das Escrituras Sagradas. Olha o que nos diz aqui em Atos, capítulo 17, versículo 11. Atos, capítulo 17, versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Esta é a atitude do cristão, tá? Examinar as Escrituras para confirmar se o que está sendo anunciado, se o que está sendo pregado, de fato está de acordo com a palavra de Deus. Por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis. Então, durante o processo de aplicação dos métodos interpretativos, nós necessitamos da iluminação do Espírito Santo. Aqui aos Coríntios, Paulo fala no capítulo 2, versículo 12, ele diz assim: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Querido, a Escritura é a sua principal intérprete. Assim sendo, o uso da hermenêutica e a iluminação do Espírito auxiliam na correta interpretação, tá bom? Para concluirmos, a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Então, neste sentido, somos auxiliados pela exegese e também pela hermenêutica. Contudo, nenhuma técnica de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria palavra de Deus. Amém, querido? Então, jamais esqueça disto, tá bom? Que tal? Gostou da lição? Vai estar conosco no próximo domingo? Amém por isso, né? Então, não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? E também de deixar lá o seu like e de ativar o sininho para você ser avisado das próximas publicações. Mas a lição ainda não terminou. Nós precisamos fazer uma rápida revisão, né, naquilo que nós estudamos hoje, tá? E vamos começando aqui com qual é o significado do termo exegese. Nós falamos aqui sobre exegese, né? E muitas pessoas talvez não tenham entendido, mas o termo exegese vem do grego, que traduzido é como para fora, tá? E tem o sentido de guiar, literalmente significa guiar para fora, isto é, extrair a intenção das palavras do texto. Então a exegese, quando você faz uma exegese, é justamente isso que você está fazendo, tentando extrair a intenção do texto que você está lendo, o que é que o texto está querendo te dizer, tá? Amém? Segundo, por que precisamos usar métodos sadios como auxílio na interpretação das Escrituras? Olha, em virtude da nossa inclinação pecaminosa que nos induz ao erro, como diz Paulo aos Romanos, nós precisamos usar métodos sadios que nos auxiliem na interpretação das Escrituras, para entendermos, de fato, o que Deus está falando conosco, o que Ele quer nos comunicar através da sua santa e gloriosa palavra. Tá certo, meu querido? E olha,
Quarto ponto, acerca do valor terceiro ponto, melhor dizendo. Segundo a lição, como podemos acatar a autoridade da Bíblia? Segundo o que nós aprendemos hoje, como nós podemos acatar a autoridade da Bíblia? Bom, nós acatamos suas doutrinas, né? Reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres e a atualidade do batismo no Espírito Santo e também dos dons espirituais, tá? Então, a lição nos mostra isso, né? Que nós acatamos as doutrinas da palavra de Deus, nós acatamos as verdades bíblicas e somente aqueles que entendem, que leram, que alcançaram a elucidação do texto, a elucidação da palavra, vão realmente acatar as doutrinas da palavra, os ensinamentos da palavra. Quarto ponto, acerca do valor da experiência como vemos o livro de Atos, né? Como é que eu vejo o livro de Atos? É um livro histórico? Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência cristã, a experiência patrística, né? A experiência da igreja primitiva, tá? Como também a torna válida também para os nossos dias, tá? Então, é atual. E o que é enfatizado na interpretação bíblica dentre os princípios gramaticais, históricos e literários? O que se enfatiza? Tá? Então, dentre os princípios gramaticais, históricos, literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado de forma literalmente, tá? Então, meu querido, fizemos aqui uma pequena revisão do conteúdo que nós estudamos e eu espero que você tenha entendido e que você possa receber de bom grado no seu coração o estudo desta lição tão abençoada. Vamos lembrar rapidamente qual foi a lição que nós estudamos. A lição de número 5, do dia 30 de janeiro de 2022. O tema, como ler as Escrituras. E o texto áureo foi: e correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E aprendemos que a verdade prática da lição é a seguinte: as técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. Amém? Então, meu amado, aqui estamos chegando ao final de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, nesse domingo abençoado. Quero fazer um convite para você. Esteja conosco logo mais às 7h30, no templo sede da Comunidade Batista Cristã Igreja Mãe, ali na Travessa Magalhães Barata, bem próximo à Escola Aloísio Chaves. Ou procure uma das nossas igrejas aí espalhadas pelo Brasil e participe da Escola Bíblica. É importante você estudar a palavra de Deus. É importante você ter conhecimento desta palavra. E nós temos vários endereços. Se você está no estado do Amapá, nós temos a nossa igreja sede lá na rua Pastor Deucleciano, 177, ali no bairro Jardim Marco Zero. Temos igreja no Mazagão, lá no centro de Mazagão, temos igreja no Caega, na Olaria, temos igreja em Santana, temos várias igrejas no estado do Amapá que você pode encontrar. Se você tiver dificuldade, passe um zap para nós, para o 0 operadora 91 984 56 2206. Teremos o maior prazer em passar para você o endereço de uma das nossas igrejas no estado do Amapá ou aqui no estado do Pará, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua participação. Se você está ouvindo a gente pela rádio CBC Gospel, Deus te abençoe. Se está assistindo pela CBC TV, Deus te abençoe. Se você está
assistindo esta aula pelo YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe lá o seu like, ative o sininho para você ser notificado. E se você puder, compartilhe com seus amigos, para que assim nós possamos alcançar mais inscritos, mais visualizações e assim podermos divulgar ainda mais o reino de Deus. Que o Senhor te abençoe, que a paz do Senhor Jesus alcance o teu coração, que Ele abençoe a tua família. Amém e amém. Deus te dê a graça, Deus te dê a paz. Tá bom, meu querido? Muito obrigado pela sua